Agora vamos falar dos artigos que falam sobre a pensão. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre o limite em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e outros. E no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que fala sobre o valor do salário família. São beneficiários das pensões, isso é muito importante, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos, ou seja, ele tem que atender a um desses requisitos. Primeiro, seja menor de 21 anos. Segundo, seja inválido. Terceiro, tenha deficiência grave ou tenha deficiência intelectual ou mental nos termos do regulamento. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor e o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4º. A concessão de pensão aos beneficiários, de que trata os incisos 1 a 4, que fala sobre o cônjuge, o companheiro e o filho e os equiparados, exclui os beneficiários referidos no inciso 5 e 6, que é a mãe, o pai e o irmão. Então, se a pensão já vai para o cônjuge, o companheiro e o filho, então exclui a mãe, o pai e o irmão. Agora, se não houver o cônjuge, o companheiro e os filhos ou os equiparados, e aí a pensão se estende à mãe, o pai e o irmão. Nessa ordem aí. A concessão de pensão aos beneficiários, de que trata o inciso 5, que é a mãe e o pai, exclui o beneficiário do inciso 6, que é o irmão. Então, se a pensão for paga à mãe e o pai, então não vai ser paga ao irmão. Por isso que eu falei no parágrafo anterior que nessa ordem, a mãe, o pai e o irmão. O enteado e o menor tutelado, que seja tenha tutela, equipara-se a filho, mediante declaração do servidor e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Isso acontece muito. O cônjuge morre e ele deixa vários filhos de vários cônjuges anteriores. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo-se tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Então, se você pede a pensão, já faz 10 anos do falecimento do cônjuge, os 5 anos iniciais já foram perdidos. Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Então, se a pensão era para se estender a 2 beneficiários, ele só estava sendo concedida a um beneficiário, e depois foi habilitado um novo beneficiário. A partir daquele momento é que vai produzir os efeitos. Perde o direito à pensão por morte. Primeiro, após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovado a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de construir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso ocorre muito. A pessoa vê que um servidor está em fase terminal, alguma coisa assim, simula um casamento para ter direito à pensão. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor,
nos seguintes casos: quando for declarada sua ausência pela autoridade judiciária competente, o desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço, o desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Então, é dado a pessoa como morta e passam-se 5 anos. Aí essa pensão se torna vitalícia ou temporária, porque se depois a pessoa reaparecer, então será cancelada a pensão. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. O seu falecimento, né, a pessoa faleceu, não vai mais perceber a pensão. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. A cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido. O afastamento da deficiência. Existem casos hoje que a doença não é mais, não torna mais a pessoa eternamente inválido. Ela pode ser curada dessa doença. Em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitando os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7º, que vai falar sobre os decursos de períodos. É bom dar uma olhada ali nesses incisos aí, nessas alíneas. O implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão, então vai perder a qualidade de beneficiário. A acumulação de pensão na forma dos artigos 225, que é a vedação de percepção cumulativa deixada por mais de um cônjuge ou companheiro e de mais de 2 pensões. A renúncia expressa, você pode renunciar expressamente, que não quer receber esse benefício. E em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217, que fala sobre os cônjuges e companheiros, o decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do servidor, o decurso dos seguintes períodos, estabelecido de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, será 3 anos com menos de 21 anos de idade, 6 anos entre 21 anos e 26 anos de idade, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos entre 30 anos e 40 anos de idade, 20 anos entre 41 e 43 anos de idade e vitalícia com 44 anos ou mais anos de idade. A critério da administração, o beneficiário de pensão, cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Então, o beneficiário é inválido, mas ele a qualquer momento ele pode ser chamado para comprovar essa invalidez. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7º, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento das 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Após o transcurso de pelo menos 3 anos, e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7º do caput, em ato do Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores referidas ao referido incremento.
O tempo de contribuição, isso é bom dar uma olhada nesse inciso aí, eu não botei porque era muito longo o trecho e ia ficar muito conturbado. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7º desse caput. Por morte ou perda da qualidade do beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Então, existiam 4 beneficiários. Um deles saiu, então essa cota vai ser distribuída proporcionalmente aos 3 que ficaram. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo 1 do artigo 89, que fala que o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes, ou seja, de caráter permanente, é irredutível. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro e de mais de 2 pensões. Então, existem os casos, você vai ter o direito de optar, mas você não pode receber as 2 ao mesmo tempo.